A hipoglicemia é uma das preocupações mais comuns entre os indivíduos que fazem uso da insulina ou de agentes hipoglicemiantes orais. No caso do paciente apresentar um quadro de hipoglicemia, que é caracterizado por um nível glicêmico menor que 70 mg por decilitro, isso já é uma contraindicação relativa para o exercício aeróbio, ou seja, se o cliente tiver com um nível glicêmico menor que 70 mg por decilitro, não é indicado que ele faça exercício aeróbio naquele momento, até que os níveis glicêmicos sejam adequados para que ele comece a realizar o exercício. Mas lembre, existem clientes que mesmo com a glicemia maior que 70 mg por decilitro, podem apresentar sinais e sintomas importantes durante a realização dos exercícios. Por outro lado, existem indivíduos com diabetes mellitus que entram num quadro de hipoglicemia e não apresentam nenhum sinal, nenhum sintoma. É um caso típico de desconhecimento hipoglicêmico e isso é bastante importante. Os principais sinais e sintomas associados a um quadro de hipoglicemia são nervosismo, pessoa fica inquieta, tem sudorese anormal, você pode ter formigamento na ponta dos dedos e na região da boca, pode ter a sensação de fome, mas os sintomas e sinais mais importantes e mais graves em um quadro hipoglicêmico incluem dor de cabeça, sensação de desmaio, confusão mental, e ainda o paciente pode ter convulsões e ainda pode levar ao coma. Por isso é que esses indivíduos que fazem uso de insulina ou de hipoglicemiantes orais devem mensurar sua glicemia antes, ocasionalmente durante e após a realização dos exercícios, exatamente para prevenir um quadro de hipoglicemia. Nos casos em que a glicose é mensurada e o paciente está com a glicose mais baixa, pode ser que seja necessário uma suplementação de carboidrato ou uma adequação da dose de insulina. O risco de hipoglicemia nesses pacientes que fazem uso de insulina ou de hipoglicemiantes orais, ele pode ser aumentado durante a realização do exercício ou após a realização do exercício. Por quê? Porque o efeito da insulina vai se somar com o efeito da contração muscular e vai reduzir mais ainda os níveis glicêmicos. Dessa forma, é importantíssimo que esses pacientes façam a mensuração, a avaliação da glicemia antes, ocasionalmente durante e após a realização dos exercícios. Em alguns casos, vai ser necessário fazer um ajuste da alimentação e da dosagem de insulina mesmo após a realização dos exercícios. Indivíduos com diabetes mellitus que frequentemente apresentam crises hipoglicêmicas durante a realização dos exercícios devem preferencialmente realizar esses exercícios acompanhado de alguém ou sob a supervisão de um profissional. É importante ainda que esses indivíduos carreguem consigo uma documentação identificando que eles são diabéticos, com um número de contato e ainda que eles levem para as sessões de exercício uma suplementação, comprimidos de glicose ou outras formas de suplementação de carboidrato. Em pacientes idosos, é muito comum o desconhecimento hipoglicêmico, ou seja, eles não identificam quando estão numa crise hipoglicêmica e isso associado a um déficit cognitivo agrava mais ainda a situação. Por isso, pacientes diabéticos que são idosos, eles requerem uma atenção redobrada do profissional que vai estar atuando junto deles. A hiperglicemia, com ou sem cetose, também é uma preocupação dos pacientes que têm diabetes mellitus tipo 1, que não fazem o controle adequado dos níveis glicêmicos. Os sinais e sintomas de um quadro hiperglicêmico mais comuns são poliúria, o paciente urina bastante, fadiga, fraqueza, o paciente pode sentir bastante sede e pode apresentar um hálito cetônico. Indivíduos que apresentam quadro de hiperglicemia, ou seja, quando a glicemia desses indivíduos está maior ou igual a 300 mg por decilitro,
E se eles não apresentarem corpos cetônicos nos testes de urina ou de sangue, eles podem até realizar exercícios de intensidade leve a moderada. Entretanto, pelo menos nesse momento em que a glicemia está bastante elevada, os exercícios de alta intensidade devem ser evitados. Depois de uma refeição, aproximadamente entre 2 a 3 horas depois de uma refeição, se os indivíduos com diabetes mellitus forem realizar exercício físico, possivelmente eles vão ter uma queda dos níveis glicêmicos, porque vai se somar o efeito da insulina gerada pelo estímulo da alimentação com a contração muscular. O mesmo vai acontecer com os indivíduos que têm diabetes mellitus tipo 1 e que fazem o uso da insulina, tá? Porque mesmo eles não produzindo insulina, se eles fazem a infusão de insulina exógena, vai estar lá essa insulina que vai se somar ao efeito da contração muscular e vai promover queda dos níveis glicêmicos. Nesses casos, é bem importante fazer o controle da necessidade de uma suplementação de carboidrato ou de uma atenção especial aos sinais e sintomas durante a realização do exercício, nesses momentos em que os níveis de insulina estão aumentados na corrente sanguínea durante a realização do exercício. Porém, independente do tipo de atividade que esteja sendo realizada e do nível de glicose sanguínea antes da realização da atividade, se esse exercício for de alta intensidade, não esqueça que os hormônios contrarregulatórios vão estar atuando, o glucagon e a epinefrina, e vão liberar muita glicose na corrente sanguínea. Nesses casos, os pacientes com diabetes mellitus tipo 1 podem até precisar de uma dose um pouco aumentada da insulina para evitar um quadro de hiperglicemia após a realização do exercício. Nos pacientes que têm neuropatia periférica, que é uma grave complicação do diabetes mellitus, eles têm deficiência de sensibilidade nas extremidades. Ou seja, esses pacientes muitas vezes machucam o pé e não sentem que machucou. Eles pisam em alguma coisa e não percebem que aquilo ali é um objeto pérfuro cortante, que ele cortou o pé, que ele machucou o pé e que ali formou-se um ferimento. Se ele não olhar o pé, se ele não observar, analisar, ter um cuidado especial com o pé dele, aquele ferimento pode se agravar e aí pode levar o paciente a ter que amputar o pé. Esse quadro a gente conhece muito como pé diabético. Por isso que durante a realização dos exercícios é importante que esses pacientes usem calçados confortáveis, usem meias, exatamente para prevenir lesões que podem acontecer inclusive nos calçados, se o calçado não for muito confortável. Bom, chegamos ao final dessa maratona intensa de conteúdo teórico relacionado a exercícios físicos e diabetes mellitus. Tudo que nós vimos aqui é fundamental para o seu conhecimento, para a sua compreensão sobre a aplicabilidade do exercício nessas populações. Porém, eu te convido a continuar assistindo às videoaulas, porque nos próximos vídeos nós trataremos da análise de casos clínicos, onde nós iremos abordar diferentes pessoas com diabetes e vamos ver como o exercício pode ser aplicado nessas diferentes situações. Te encontro nas nossas próximas videoaulas. Foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço e até mais.